Bem-vindo de volta. O professor Michael Hudson está com a gente hoje e eu recomendo que todo mundo acompanhe o trabalho dele. Deixei um link na descrição. Então é isso, é o que eu costumo ler para me manter atualizado. Obrigado por voltar, Michael. É ótimo te ver de novo. É bom estar aqui, ainda mais com tanta coisa acontecendo nas notícias. A bolsa está em alta. Todo mundo parece confiante de que não vai haver muita turbulência na inflação global ou nas taxas de câmbio por causa disso tudo. É impressionante, a gente está falando de uma guerra acontecendo e o mercado age como se, como se isso não fosse fazer diferença nenhuma. Eu fico me perguntando se eles estão delirando, se é manipulação de mercado ou como é que a gente explica isso. Enfim, são algumas das coisas que a gente vai tratar hoje. Porque o que está acontecendo é realmente notável. Depois de décadas de globalização, ou seja, a integração dos mercados e também o acúmulo de dívidas enormes e insustentáveis, agora a gente vê que esse formato de globalização centrado nos Estados Unidos, essa ideia de integrar o mundo em torno dos Estados Unidos, parece ter se esgotado. Quer dizer, tudo era organizado em torno dos mercados financeiros americanos, do dólar, dos corredores de transporte controlados pelos Estados Unidos. E tudo isso agora está sendo desmontado por meio de uma guerra econômica, e até de guerras de fato. Você provavelmente viu na entrevista com o Scott Bessent, quando ele aponta que as guerras contra o Irã, a Venezuela e até a Rússia têm todas uma função econômica: fortalecer o dólar americano. Eu achei isso interessante, porque levanta a questão: até que ponto tem alguém no comando? Ou será que existe mesmo um plano dos Estados Unidos por trás disso? Pois é. Bom, existe um plano de longo prazo, e é muito fácil simplesmente descartar o Trump e dizer: o Trump está perdendo a guerra com o Irã. Todo o memorando de entendimento foi, na prática, uma rendição ao Irã. E dá para ver que parece inútil o Trump tentar se envolver cada vez mais. Então a suposição é que, já que ele está levando os Estados Unidos cada vez mais fundo nessa situação, é porque ele não tem um plano, já que nada está funcionando. Mas existe um plano, e não é só do Trump, embora principalmente do colega dele, o secretário do Tesouro Bessent, que vem falando disso de forma bem aberta. O próprio Trump já vinha desenhando esse plano lá no primeiro governo dele, ainda em 2018. Ele disse que o principal objetivo era o seguinte: ele via os gastos militares dos Estados Unidos no exterior numa tentativa de impor uma ordem mundial centrada nos Estados Unidos, com a dolarização e os mercados financeiros americanos como sendo, desde 1950, o principal fator de desequilíbrio nas contas externas do país. E foi justamente o gasto militar no exterior que obrigou os Estados Unidos a abandonar o padrão ouro em 1971. Pois bem, de 71 até bem recentemente, o que substituiu o ouro? Os Estados Unidos passaram a injetar dinheiro nos mercados estrangeiros. E esses mercados, por sua vez, e clava nesse lado de valsproductmedidnel de strength. Recycling this to the United States. At first, local recipients of dollars. No começo, as empresas, as economias e os governos que recebiam dólares localmente entregavam esses dólares ao Banco Central. E o que o Banco Central fazia? Bom, como já falamos antes, e como eu explico no meu livro Superimperialismo, os bancos centrais estrangeiros compravam títulos do Tesouro dos Estados Unidos, títulos, papéis, notas de curto prazo. Depois, nos últimos anos, em vez desse processo de reciclagem entre bancos centrais, o que aconteceu foi que investidores privados estrangeiros começaram a comprar ações e títulos americanos. Todo esse dinheiro acabou sendo reciclado para dentro do mercado de ações dos Estados Unidos, que estava sendo impulsionado principalmente por dívida. Pois bem, todo esse mecanismo de manter, de alguma forma, a dominação americana, agora está sendo colocado em dúvida. O que Trump disse foi o seguinte: a primeira coisa que queremos fazer é parar com todos esses gastos militares que estamos fazendo no exterior. Stop all of this military spending we're doing abroad. He talked about withdrawing his troops from NATO.
Ele já tinha falado em retirar as tropas da OTAN ainda no primeiro mandato e também tinha destacado a OPEP. Ele dizia: estamos gastando muito dinheiro defendendo o Oriente Médio, a Ásia Ocidental, e eles precisam de algum jeito acabar nos pagando por isso. Bom, claro, essa era justamente a ideia do acordo do petrodólar, lá em 1964-75. A OPEP podia cobrar o que quisesse pelo petróleo e reinvestiria os lucros do petróleo nos mercados financeiros dos Estados Unidos, em ações e títulos. Tudo isso estava funcionando. Mas mesmo assim, os Estados Unidos, desde os anos 70 até agora, acabaram perdendo o seu poder industrial. Ela perdeu o poder de credora e virou um país devedor. Precisava de uma nova estratégia. E no ano passado, no fim de 2025, os Estados Unidos apresentaram essa estratégia. Basicamente reconheceram que não dá mais para sustentar o controle da economia mundial com a indústria, nem mesmo com os mercados financeiros. A ideia passou a ser criar uma série de monopólios para transformar os Estados Unidos numa economia rentista. E os 3 setores que o país quer controlar são, primeiro, o tradicional setor do petróleo. A gente já falou disso antes. Os Estados Unidos querem dominar o comércio de petróleo para que seus aliados não possam negociar com outros produtores que possam ameaçar o monopólio americano. Enquanto quase toda a atenção dos programas que você tem feito e da mídia em geral tem se concentrado na luta contra o Irã e no isolamento do petróleo iraniano, especialmente das exportações de petróleo iraniano para a China, há um ataque semelhante dos Estados Unidos, bombardeando refinarias de petróleo e gás da Rússia por meio da Ucrânia. Os Estados Unidos têm fornecido à Ucrânia orientação e mísseis para mostrar exatamente onde bombardear, para que a Rússia não se beneficie da alta iminente nos preços do petróleo que deve acontecer com o fechamento do Estreito de Hormuz, responsável por cerca de 20% do comércio mundial de petróleo. E agora, mais 5% do comércio global também estão em risco, já que os iemenitas reduziram as operações das instalações de exportação da costa oeste da Arábia Saudita. Então o mundo está diante de uma forte alta nos preços do petróleo. Preços do petróleo. Basicamente, os Estados Unidos querem ser os beneficiários disso, especialmente por meio da exportação de gás natural, o gás natural liquefeito. Então, o país quer garantir que será o principal beneficiário dessa alta nos preços do petróleo, resultado da guerra na Ásia Ocidental, e não a Rússia, e ainda quer conseguir isolar a China de ter acesso a esse recurso. Agora, o que o Trump fez foi o seguinte. No começo deste ano, ele disse que o que realmente quer, e vem repetindo isso várias vezes, é fazer com que os países árabes da OPEP paguem pelos custos militares dos Estados Unidos naquela região. De repente, o Trump se inspirou no fato de que o Irã agora quer cobrar pedágios pelo tráfego no Estreito de Hormuz, o que, segundo o próprio Irã, renderia cerca de 40 bilhões de dólares por ano. Pois bem, o Trump finalmente encontrou uma forma de cobrar dos países da OPEP pelos custos das operações militares. Ele chama isso de defesa, ou de um anjo da guarda, protegendo esses países do Irã e de qualquer outro agressor. E ele disse, bom, ele falou isso há alguns dias, vai haver pedágios no Estreito de Hormuz. Esqueça o direito internacional que proíbe a cobrança de pedágios em águas internacionais. Vai haver pedágios. E nós é que vamos recebê-los, não o Irã. Aí, imediatamente, o secretário de Estado Rubio respondeu, espera aí, se você está dizendo que os Estados Unidos vão cobrar os pedágios em vez do Irã, então isso dá razão à alegação do Irã de que a Convenção das Nações Unidas sobre o Direito do Mar está morta. As regras da ONU determinam que águas internacionais não podem ter pedágios, a menos que já existam por acordos anteriores assinados pelos países membros, como é o caso da Turquia, com o acesso ao Mar Negro, do Egito, com o seu canal e do Canal do Panamá.
with its canal, the Panama Canal, unless they've grandfathered these in. A menos que isso já tenha sido autorizado antes, não pode haver pedágios em águas internacionais. Aí o Rubio disse, você não pode dizer isso. A gente não quer abrir mão de nada no direito internacional que ainda possa usar para tentar impedir o Irã de cobrar pedágios. Então o Trump recuou e no dia seguinte, faz poucos dias, deu uma coletiva de imprensa dizendo, tudo bem, fizemos um novo acordo com os países árabes da OPEP. Eles vão nos pagar pelo custo de defendê-los, como se fôssemos o anjo da guarda deles, mas não por meio de pedágios. Eles vão investir nos Estados Unidos, assim como lá atrás, depois de 1975, a Arábia Saudita e os países da OPEP investiram aqui o dinheiro que ganhavam com as exportações de petróleo. Invested their oil export earnings here. They're going to invest in U.S. industry as partners. Eles vão investir na indústria dos Estados Unidos como parceiros, e isso já começou a tomar forma. A Amazon, por exemplo, fez um grande investimento no Bahrein em inteligência artificial, nesses enormes centros de computação que consomem muita energia. E esse é o segundo elemento que os Estados Unidos querem monopolizar. Além de controlar o comércio de petróleo e basicamente reter para sua própria economia toda a receita das exportações de petróleo reciclado, os Estados Unidos querem dominar o monopólio da tecnologia da informação, da computação associada e da internet. E é por isso que o que tem mantido o equilíbrio das contas externas dos Estados Unidos é o enorme volume de investimentos estrangeiros privados e também de governos, incluindo os Emirados Árabes Unidos, a Arábia Saudita e o Bahrein, nas chamadas 7 de ouro da Bolsa Americana. Empresas de tecnologia da informação, de chips de computador, como a Amazon, o Google, e todas as plataformas de internet e redes sociais, o X, o Facebook, todas essas. Só que agora o problema é que essas ações estão caindo, porque os analistas perceberam o seguinte: para que essas empresas consigam aquele aumento enorme de lucros, de rendas de monopólio que esperavam com a construção de grandes centros de tecnologia da informação, isso não dá para fazer dentro dos Estados Unidos. A gente não tem energia elétrica suficiente, nem água para resfriar a eletricidade e os chips que geram toda essa inteligência. Assim como os Estados Unidos transferiram sua indústria de manufatura, agora estão transferindo também o seu monopólio em inteligência artificial. E para onde isso vai? Para os países da OPEP, especialmente para os países árabes da OPEP. É por isso que, como eu disse, a Amazon está em Bahrein. E nos últimos 2 dias, os Estados Unidos fecharam um acordo com os Emirados Árabes, dizendo algo como, olha, vocês podem ser nossos parceiros em grandes investimentos americanos para desenvolver essas indústrias juntos, essa tecnologia da informação aí onde vocês estão. Assim vocês vão fornecer... não vão precisar exportar a sua energia. Vocês vão fornecer energia dentro do próprio país para sustentar esse enorme investimento americano em tecnologia da informação. Pois bem, há poucos dias o Irã concentrou seus bombardeios no investimento da Amazon em tecnologia da informação, lá no Bahrein. A posição do Irã é a seguinte: qual é a nossa estratégia? Primeiro, queremos expulsar os Estados Unidos de toda a região da Ásia Ocidental. A primeira coisa que precisamos fazer é tirar as bases militares de lá. E o Irã já fez isso com todas as bases, exceto a de Israel. Bombardeou todas, e o exército dos Estados Unidos, as Forças Armadas, estão totalmente de acordo. Tudo bem, vamos retirar nossas bases militares dali. A gente não pode mais bancar isso, principalmente porque não conseguimos protegê-los dos mísseis iranianos, que já mostraram que conseguem atravessar nossas defesas quando quiserem. E o Irã acabou de passar os últimos 3 dias bombardeando o que restou das bases militares americanas. Mas o Irã diz o seguinte: se for para expulsar os Estados Unidos da Ásia Ocidental, não pode ser só as bases militares. É preciso acabar com toda a simbiose econômica e financeira entre os Estados Unidos e essas monarquias locais.
E dentro dessa relação, em que eles investem o dinheiro do petróleo em ações, títulos e parcerias com a indústria americana de inteligência artificial, o coração deles vai seguir para onde o dinheiro estiver. Their hearts are going to follow where the money is. We've got to prevent this economic symbiosis. A gente precisa impedir essa simbiose econômica. Então não vai haver nenhum tipo de ligação entre a economia dos Estados Unidos e essas outras economias, para que a gente possa, basicamente, libertar a região da influência americana. Só que isso significa que os bombardeios vão impedir tudo isso. É disso que a guerra realmente se trata. E ela tem sido apresentada como uma guerra existencial do lado do Irã, porque os Estados Unidos queriam fazer com o Irã o mesmo que fizeram com o México. Queriam uma guerra rápida, como aconteceu na Venezuela. Você sequestra o presidente, muda o regime, e esse novo governo aceita entregar o petróleo para os Estados Unidos. Toda a receita das exportações de petróleo da Venezuela é colocada em uma conta bancária nos Estados Unidos, administrada pelo Tesouro americano. Pois bem, há alguns meses, o secretário do Tesouro, Bessent, disse: "Vamos fazer a mesma coisa no Irã assim que o derrotarmos." E pouco antes de um memorando de entendimento de 17 de junho ser assinado, Hegseth declarou: "O que vamos fazer é conquistar o Irã e promover uma mudança de regime que coloque toda a receita do petróleo iraniano em uma conta do Tesouro. E essa conta terá que ser usada dentro dos Estados Unidos para comprar exportações e produtos americanos." Bom, então os negociadores elaboraram esse memorando de acordo, e parece que o Irã acabou de se retirar desse acordo há poucos dias, porque ficou claro que os Estados Unidos nunca tiveram a menor intenção de realmente cumprir os termos do que foi combinado. Para começar, todo o acordo dependia do pagamento de pelo menos uma quantia simbólica de 12 bilhões de dólares, de um total de 100 bilhões de dólares em reservas iranianas que os Estados Unidos mandaram seus aliados, especialmente nos Emirados e nos países árabes da OPEP, confiscarem. Pois bem, Hegseth disse que trabalhou com os Emirados para garantir que não dessem nem um centavo. E aí, os Emirados, o Bahrein e outros países disseram: "Não vamos devolver nenhum desses 12 bilhões, muito menos os 100 bilhões. Para o Irã, a gente vai dizer: "Irã, vocês nos atacaram. Quando a gente atacou vocês, vocês reagiram. E essa reação é um ataque contra nós. Queremos reparações pelos custos que tivemos por causa da sua defesa contra os ataques dos Estados Unidos, de Israel e até dos nossos próprios ataques contra vocês." E o Hegseth já tinha explicado tudo isso antes, na verdade, no dia 11 de julho, quando os negociadores redigiram o acordo, que foi assinado no dia 17. Bom, é óbvio que isso não ia ser colocado em prática. E sobre permitir que o Irã administrasse o comércio no Estreito de Hormuz, os Estados Unidos nunca tiveram a menor intenção de deixar o Irã cobrar pedágios ou até mesmo taxas administrativas pelo registro dos navios, pela coordenação das embarcações. Nada do que normalmente faz parte da administração de um estreito. A Marinha Americana entrou em ação e passou a proteger os navios, tentando quebrar o controle iraniano. Eles faziam isso desligando os transponders e navegando bem perto da costa de Omã, dizendo algo como: "Olha, mesmo que o memorando de entendimento diga que o Irã vai administrar todo o tráfego marítimo pelo Estreito de Hormuz, isso não se aplica às águas territoriais do próprio Irã." Doesn't apply to Iran's own territorial waters. So there are going to be two routes through the Strait of Hormuz. Então, vão existir duas rotas passando pelo Estreito de Hormuz. Uma vai ser pela costa iraniana, que não é considerada águas internacionais, mas também não está sob jurisdição direta do Irã. E quanto à parte intermediária, que seria de águas internacionais, isso não se aplica, porque a Convenção das Nações Unidas sobre o Direito do Mar, a UNCLOS, impede qualquer país de cobrar pedágios, a menos que já tivesse esse direito garantido antes. Aí o Irã disse: "Bom, nós nunca assinamos esse acordo. Pode até ser que o Irã tenha assinado, mas nós não."
E o Irã está em estado de guerra conosco. De qualquer forma, essa lei do mar, que proíbe a cobrança de pedágios, não impede que nós, ou outros países, nos defendamos em situação de guerra. Omã está em guerra conosco porque abriga bases militares dos Estados Unidos, de onde estão sendo lançados mísseis e bombas contra o nosso território. Então é claro que nós controlamos o estreito. Bom, é disso que o Trump está falando. O Irã está reivindicando o direito de fazer isso quando o período de cessar-fogo de 60 dias terminar. O Irã tinha planejado impor essas taxas, mas o Trump disse não, vocês não vão impor taxa nenhuma. Nós é que vamos cobrar as taxas para nos reembolsar por todos os custos. E ainda disse que os Estados Unidos vão ficar com 20% da receita das exportações de petróleo dos países árabes que exportam esse petróleo. 20% do valor total vai ser pago para eles como pedágio. Bom, é exatamente disso que trata a disputa jurídica. Aí vai por água abaixo o direito internacional do mar. Aí vai o memorando de entendimento. Então dá para ver que quando esse é o objetivo do Trump, dá para dizer que ele está atacando o Irã não simplesmente porque acredita, de forma ilusória, que de algum jeito podemos destruir o exército iraniano, acabar com as defesas deles, destruir os mísseis, atingir civis, hospitais e escolas e desmoralizar tanto a população que ela vai querer colocar um regime dos Estados Unidos só para a gente parar de deixá-los infelizes. Tudo isso é uma ilusão. Mas para os Estados Unidos, essa luta contra o Irã é algo extraordinário. É uma questão existencial para o plano americano de como controlar a economia mundial. Assim como é existencial para o Irã defender a própria soberania e a própria existência diante da tentativa dos Estados Unidos de invadir, de fragmentar o país, incentivando invasões a partir do Baloquistão, dos curdos e de outros grupos. Então é disso que essa disputa realmente se trata. E é por isso que ela vai continuar por muito tempo. E nesse processo que vai se arrastando, o comércio de petróleo vai ser bloqueado, o que pode levar à interrupção do fornecimento de petróleo, a uma crise de produção mundial e a uma crise financeira, exatamente como a gente já discutiu em programas anteriores. We've discussed in our earlier shows. Olha, se eu estivesse em Washington aconselhando o Trump sobre como restaurar a dominância geoeconômica dos Estados Unidos, eu provavelmente recomendaria, em grande parte, o que eles estão fazendo agora. Ou seja, que os Estados Unidos retomem sua liderança tecnológica, controlem os corredores internacionais de transporte, os marítimos e outros, e, em terceiro lugar, restaurem a dominância financeira do país com sua moeda. Sabe, a ideia é manter os rivais dos Estados Unidos enfraquecidos, manter esses rivais divididos, impedir que se integrem e, ao mesmo tempo, manter os aliados dependentes. Se a intenção é encontrar uma nova fórmula para manter a dominância americana, esse parece ser um bom caminho no momento. Como você disse, eles frequentemente fazem comentários que reforçam exatamente essa lógica. Ou seja, a ideia de que todas as rotas marítimas internacionais precisam continuar sob controle dos Estados Unidos, mesmo que isso envolva pirataria. A gente vê agora que uma das formas de medir o sucesso na Venezuela era, segundo Glenn Deason, obrigar o país a vender o petróleo em dólares. E o dinheiro obtido teria que ser investido nos Estados Unidos. O próprio Trump se gabou de quanto dinheiro conseguiram extrair da Venezuela. E a gente vê o mesmo acontecendo com a Rússia, com comentários sobre incendiar refinarias de petróleo russas por meio do seu aliado ucraniano. Bessent comentou que depois da guerra, os russos provavelmente vão ser obrigados a voltar a vender petróleo e gás em dólares. E o Irã, como a Lindsey Gray destacou, sim, o Irã é rico em petróleo, e isso vai acabar ficando sob controle dos Estados Unidos quando tudo terminar. A gente viu vários líderes americanos em algum momento repetindo o mesmo discurso. Esse sofrimento de curto prazo em troca de um ganho de longo prazo.
a ideia de colocar tudo sob o nosso controle. Não só o controle americano, mas também a exigência de que o petróleo fosse vendido. Bem, a parte do acordo que os americanos queriam, e que eles deixaram bem claro, era que tudo o que o Irã ganhasse com o petróleo, que deveria ser vendido em dólares, fosse usado para dar aos Estados Unidos o direito exclusivo de vender produtos agrícolas para o Irã. Então, de novo, vender em dólares para comprar produtos americanos. E ao mesmo tempo, enquanto os americanos estão punindo o Irã, eles estão queimando todas as pontes e as rotas que servem para conectar a massa continental da Eurásia, que faz parte da iniciativa do Cinturão e Rota, aquela que liga o Irã, a Rússia, a China e por aí vai. A gente vê que os aliados, ou vassalos dos Estados Unidos no Oriente Médio e na Europa, agora são pressionados a aumentar a dependência em relação aos americanos. E os Estados Unidos também vão lucrar com isso. Ou seja, agora eles têm que pagar por essa chamada proteção. A gente vê o mesmo com todas essas guerras contra o Irã, por exemplo, para que a China seja cortada de um fornecedor essencial de petróleo. E claro, para que o desenvolvimento tecnológico chinês seja limitado, de modo a restaurar a dominância tecnológica dos Estados Unidos. Então eu entendo o que eles estão buscando. E se a gente deixar a moral de lado, o objetivo é tudo isso faz todo sentido. E o fato de eles estarem dizendo isso abertamente também é bem interessante. Mas acho que a minha pergunta é: qual é a probabilidade de os Estados Unidos conseguirem atingir esses objetivos? E o que pode dar errado? Porque os Estados Unidos quiseram quebrar a dominância tecnológica da China. E ficou claro que isso não era realmente viável. Eles também veem que a Rússia está disposta a ir até o fim. No fim das contas, o Irã não está sendo derrotado. Eles não estão desistindo. Eles veem o que os americanos estão fazendo. Os iranianos, como você disse, estão dispostos a destruir centros de dados dos Estados Unidos no Oriente Médio. Eles estão dispostos a atacar, acho que destruíram, a usina de dessalinização no Kuwait. O que significa que eles podem, de fato, fazer esse país deixar de existir. Eles estão dispostos a subir nessa escada de escalada, porque para eles é tudo ou nada. Então acho que a minha pergunta é: até que ponto você vê os Estados Unidos conseguindo controlar as consequências econômicas desses conflitos? Quero dizer, dessas guerras, sejam elas econômicas ou guerras reais contra a China, a Rússia, o Irã. Porque muita coisa pode dar errado. E ao mesmo tempo, a economia americana também não vai tão bem assim. Quer dizer, sim, as bolsas estão em alta. E se esse fosse o único indicador de saúde econômica, ótimo. A América estaria de volta. Mas você sabe, muita coisa pode dar errado aqui. Bom, você fez bem em mencionar o transporte. E para responder a sua pergunta, para impor o controle dos Estados Unidos sobre o comércio mundial de petróleo e garantir essa renda para si, e também sobre o comércio de tecnologia de computação e inteligência artificial, os Estados Unidos realmente precisam controlar o transporte marítimo e o transporte internacional. Porque, afinal, como é que você exporta petróleo sem usar navios ou meios terrestres como oleodutos? Pois é, a primeira briga que o Trump comprou com a Europa e com a maioria dos principais, não vou dizer inimigos, mas os principais oponentes, foi justamente com a Europa, com seus aliados, a Europa, o Japão e os outros aliados. Antes de enfrentar seus inimigos de verdade, Rússia, China e Irã, e o que chama de maioria global, os Estados Unidos querem reforçar o controle sobre a Europa e garantir que o continente continue dependente do gás natural liquefeito e do transporte americanos. Para isso, foram necessárias duas coisas. Primeiro, a explosão do gasoduto do Mar do Norte, como a gente já comentou. E segundo, o que está acontecendo agora, o bombardeio constante de navios russos no Báltico. Durante muito tempo, a Rússia exportou seu petróleo pelos portos da costa leste da Letônia, que dão acesso ao Mar Báltico. Hoje, ela ainda exporta petróleo por ali,
Mas Estônia e Letônia estão permitindo que a OTAN basicamente impeça as exportações russas de petróleo pelo Báltico. Stopping Russian oil exports through the Baltic. Well, all of that violates the Bem, tudo isso viola a Convenção das Nações Unidas sobre o Direito do Mar. Isso não é livre comércio. O objetivo dos Estados Unidos agora é dizer o seguinte: em 1945, nós apoiamos o livre comércio porque éramos os beneficiários. Quando a Inglaterra promoveu o livre comércio no século XIX, isso foi chamado de imperialismo do livre comércio. Pois bem, foi exatamente isso que os Estados Unidos fizeram depois de 1945. Mas agora não somos mais a favor do livre comércio, porque se não pudermos ter o livre comércio entre outros países negociando entre si e sendo independentes dos Estados Unidos, se não pudermos controlar o petróleo estrangeiro como um rival, nós vamos destruir esse petróleo. Vamos destruir a capacidade da Rússia de refinar o seu petróleo. Vamos destruir a capacidade da Rússia de transportar esse petróleo para outros países. Vamos destruir seus oleodutos. E o mesmo vale para o Irã. Nós vamos destruir os portos iranianos e os navios iranianos, como já temos feito, para que o Irã não consiga exportar nem para a China, nem para a Índia, nem para lugar nenhum. O controle do petróleo e o controle do transporte andam juntos. Foi por isso que a primeira briga do Trump com a Europa foi por causa da Groenlândia. A gente precisa assumir o controle da Groenlândia, porque se conseguirmos uma ligação da Groenlândia até a Islândia e depois até a Grã-Bretanha, podemos bloquear o acesso do Atlântico Norte ao Ártico. E se a gente conseguir bloquear esse acesso, a Europa e a Ásia Ocidental não vão ter como usar o comércio pelo Ártico para evitar conflitos, tendo que dar a volta pela África do Sul ou pelo Canal do Panamá, que é controlado pelos Estados Unidos. Assim, conseguimos bloquear o comércio de petróleo e qualquer outro tipo de comércio vindo de lá. Olha, eu fiquei um pouco surpreso. A Rússia vem tentando acertar com a China o gasoduto Força da Sibéria para dizer algo como: vejam, os Estados Unidos estão tentando, em violação da Convenção do Direito do Mar, em violação de todas as regras de livre comércio, impedir que a gente exporte nosso petróleo. Então a única forma de contornar isso seria por meio de um gasoduto. E é claro que é exatamente isso que a China vem tentando fazer com a iniciativa do Cinturão e Rota, basicamente para integrar a Eurásia, todo o continente asiático, de modo que não precise seguir aquela estratégia de Mackinder de controlar a periferia. Mas a China e a Rússia têm discutido sobre qual vai ser o preço do petróleo. Bem, a Rússia diz, com razão, que dá para ver que o preço do petróleo vai subir, porque agora parece que os Estados Unidos estão provocando o Irã e os países árabes para destruírem a produção de petróleo uns dos outros, enquanto a OTAN luta contra a Rússia para destruir a capacidade russa de exportar petróleo. E sem o petróleo da OPEP, vai haver uma grande escassez. Aí os Estados Unidos vão suprir essa demanda basicamente enviando gás para os países que precisam dessa energia. É por isso que Trump tem combatido as alternativas ao petróleo, como a energia eólica e a solar, áreas em que a China tem dominado. Então esse é o elo com o transporte. E agora sobre a sua pergunta, como isso pode dar certo? Bem, só pode dar certo se... Vamos começar pela luta dos Estados Unidos contra a Europa para subordinar seus aliados, a Europa e o Japão, aos interesses americanos. Toda a suposição, a base do materialismo histórico, é que os países agem de acordo com seus próprios interesses econômicos. Só que a Europa não está agindo assim. Se estivesse, buscaria energia barata para sustentar sua indústria e evitar a desindustrialização que a gente vê na Alemanha e em outros países da OTAN. O continente não consegue bancar os preços altos do petróleo, e a indústria química não tem como operar com lucro quando há interrupções nos derivados do comércio de petróleo, como o enxofre, usado para produzir ácido sulfúrico na mineração, e os fertilizantes feitos a partir do gás natural.
Sem falar no hélio, um dos primeiros alvos do Irã foi justamente a produção de hélio do Catar, que representava cerca de 20% do comércio mundial de hélio, e foi totalmente destruída. Custou, se não me engano, cerca de 5 bilhões de dólares para ser instalado originalmente, e levou alguns anos para ficar pronto. Tudo isso agora está fora de operação pelos próximos anos, o que está causando uma escassez de hélio. A China e os Estados Unidos são grandes produtores de hélio. A China parou de exportar e os Estados Unidos estão usando o seu monopólio do hélio como uma forma de controle internacional. Então, os Estados Unidos ainda mantêm muitos instrumentos de poder e de influência. E o último, o quarto monopólio que a gente não mencionou, é a dolarização, o monopólio do sistema financeiro. É sobre isso que a gente vem falando nos últimos programas em que eu participei. Os Estados Unidos tentaram excluir seus rivais do sistema de compensação bancária SWIFT. A China criou uma alternativa para isso. Tudo que os Estados Unidos têm feito ao impor sanções financeiras a outros países é tentar dizer, olha, a gente pode cortar seus pagamentos financeiros. Mas como pode existir comércio de petróleo? Como pode haver troca de produtos industriais se você não consegue processar o pagamento por eles? Não basta transportar as mercadorias, é preciso também transferir o dinheiro. E esse sistema também está sob o controle deles. A estratégia americana já não é mais uma estratégia de ganha-ganha entre eles e o resto do mundo. Agora a questão é, quais pontos de estrangulamento eles podem usar para controlar a economia global? Se os outros países conseguem ou não obter petróleo e energia para mover suas fábricas, iluminar suas casas e abastecer suas indústrias químicas, de fertilizantes, de tecnologia da informação e de grãos. Bom, para responder a sua pergunta, a estratégia americana só pode dar certo enquanto os Estados Unidos conseguirem impor pontos de estrangulamento ao mundo todo, seja aplicando sanções das quais outros países não consigam se tornar independentes, ou criando alternativas próprias a essas sanções. Isso inclui sistemas de pagamento, como o que a China vem desenvolvendo, produção de petróleo, como fazem a Rússia e o Irã, e rotas de transporte, como a Rota do Ártico. Também entra aí a capacidade da Rússia de enfrentar ataques militares da OTAN contra navios russos no Báltico e em outras regiões, e os ataques dos Estados Unidos a embarcações no Oceano Índico, que já vem acontecendo. A resposta para saber se os Estados Unidos conseguem manter o controle e esse novo tipo de imperialismo quase neocolonial depende da capacidade deles de transformar tudo numa relação de ganha e perde. Ou seja, controlar o comércio mundial, dizendo, se você quer petróleo, vai ter que pagar os preços monopolizados por nós. E os lucros que os produtores de petróleo tiverem vão ser todos investidos nos Estados Unidos ou gastos comprando produtos americanos. Para transportar, você vai precisar da permissão dos Estados Unidos para usar portos ou rotas que eles controlam e que eles fecham se você não estiver subordinado a eles em tecnologia da informação, onde já impuseram sanções. Aliás, ontem mesmo, os Estados Unidos suspenderam as sanções que proibiam a exportação dos chips de computador mais avançados para os Emirados Árabes. E isso foi feito para que os Emirados possam investir junto com os Estados Unidos. Estamos falando de dezenas de bilhões de dólares para criar esses novos centros de transferência de chips de computador, como o centro de investimento em nuvem da Amazon, que o Bahrein deveria ter feito. Toda essa ideia de que, de alguma forma, eles convenceram os Emirados a se alinhar com os Estados Unidos. E os Estados Unidos deram aos Emirados essa permissão em troca do acordo deles para ajudar os americanos a bombardear o Irã. Bom, tudo isso, todo o sucesso dessa política dos Estados Unidos, depende de quanto tempo o Oriente Médio Árabe ainda pode ser governado por essas monarquias podres, semi-feudais. Até quando os Emirados conseguem sobreviver?
monarchies. How long can the Emirates survive? How long can Jordan, Bahrain, Saudi Arabia? Por quanto tempo a Jordânia pode resistir? O Bahrein, a própria Arábia Saudita sobreviveram mesmo quando a maior parte da população é palestina ou indiana, com uma sociedade extremamente desigual, controlada por emirados que dominam as economias e se alinharam aos Estados Unidos. Quase toda guerra, ou as consequências de uma guerra, acabam levando a grandes abalos políticos. A Primeira Guerra Mundial marcou o fim de várias monarquias europeias e a transição para algum tipo de monarquia constitucional, ou quase democracia. O Império Otomano foi desmantelado e transformado em colônias da Grã-Bretanha e da França, o que basicamente redesenhou o mapa e dividiu o antigo Império Otomano. Bom, a questão é a seguinte: agora que essa guerra acabou, será que vai acontecer uma revolução política parecida em toda a Ásia Ocidental? Uma que estabeleça economias que realmente usem o próprio petróleo em vez de reciclar seus excedentes econômicos para o líder dos Estados Unidos? Que não caiam na mesma posição de países como a Alemanha ou o Reino Unido, que acabam sendo apenas satélites dos Estados Unidos. E com certeza, não como o Japão, que os americanos estão tentando rearmar para servir aos interesses deles. Será que esses países vão seguir o mesmo caminho do Japão, da Grã-Bretanha e da Alemanha? Ou será que de alguma forma vai acontecer uma revolução social por lá, como os Estados Unidos temiam que acontecesse depois da Segunda Guerra Mundial? Será que finalmente vamos ver uma nova divisão, como a que aconteceu depois da Primeira Guerra, com o Plano Sykes, que redesenhou fronteiras e colocou monarquias locais instaladas pelos britânicos e pelos franceses? Será que agora eles vão, enfim, entrar na era moderna e progressista? Essa é uma parte importante da questão. Se o plano dos Estados Unidos pode ou não impedir o progresso. Será que os Estados Unidos conseguem impedir o resto do mundo de agir em seu próprio interesse econômico, de promover o próprio desenvolvimento, em vez de continuar submisso, servindo para sustentar a economia americana? Uma economia que não usa essa renda para se desenvolver, mas sim para ampliar seu monopólio, seu controle e sua ameaça militar sobre outros países. Essa será a grande questão. Bom, esse é um bom ponto. Quer dizer, a capacidade dos Estados Unidos de recuperar sua dominância não depende só da habilidade dos seus rivais de reagirem o que eles estão fazendo, mas também dos seus aliados aceitarem uma espécie de vassalagem muito destrutiva, como a gente vê no Oriente Médio. Quero dizer, eles estão pagando um preço alto pela parceria com os Estados Unidos agora. E a relação com os Estados Unidos hoje é bem diferente do que era no passado, porque depois da Segunda Guerra Mundial, o Império de Livre Comércio americano, quer dizer, sim, por exemplo, os europeus estavam completamente subordinados aos Estados Unidos, mas pelo menos isso trazia algum benefício. Os Estados Unidos eram vistos como um hegemon benevolente. Ou seja, a gente garantiu que os estados da linha de frente fossem prósperos, que os alemães do oeste fossem mais prósperos que os do leste, que os sul-coreanos fossem mais prósperos que os norte-coreanos e que os chineses de Taiwan fossem mais prósperos que os da China continental. Então esses estados da linha de frente estavam prosperando. Mas agora, como os Estados Unidos não conseguem mais bancar esse modelo de dominação, começam a canibalizar seus próprios aliados, exigindo uma submissão exagerada. E como você disse, acho que a questão central é como fazer com que os Estados deixem de agir de acordo com seus próprios interesses. Isso é importante, porque se a gente olhar o caso europeu hoje, eles claramente não estão agindo em seu próprio interesse. As economias deles estão ficando mais fracas. Politicamente também estão enfraquecendo. Eles estão passando por uma crise de legitimidade porque, veja, numa Europa redesenhada, isso já não é mais do interesse europeu. Isso gera conflitos e guerras com os russos, o que aumenta a dependência dos Estados Unidos e os deixa economicamente mais frágeis.
E se você olhar para a liderança em toda a Europa, parece até uma competição para ver quem consegue ser mais impopular. E nessa crise de legitimidade, é inevitável que surjam novas alternativas políticas. Um bom exemplo é a Alemanha, com o AfD, que cresceu do nada até se tornar o partido mais popular. Growing out of nothing to becoming the most popular party. Well, what are they saying? They're saying we should act in our interest. Bom, o que é que eles estão dizendo? Estão dizendo que a gente deve agir de acordo com os nossos próprios interesses. E o que isso significa? Que vamos ter que diversificar as fontes de energia, buscar a paz com a Rússia e também investir em tecnologia diversificada, trabalhar com a China, diversificar os corredores de transporte, diversificar o sistema financeiro. Em outras palavras, não se prender apenas aos Estados Unidos. E eu acho que vai ser difícil para os Estados Unidos manterem essa posição, porque enquanto os vassalos não puderem agir conforme seus próprios interesses, tudo fica muito, muito instável. E em algum momento, sim, algo acaba se rompendo. Enfim, Michael, muito obrigado por ter reservado um tempo para conversar. Thank you so much for taking the time. I want to say one Do you have thing. any If you final thoughts? we still have a little bit of time. You mentioned- Ainda temos um tempinho. Você mencionou a guerra com a Rússia. Esse é realmente o ponto central. Por quanto tempo a Rússia e basicamente o Putin vão conseguir impedir que o exército russo responda aos ataques de mísseis e drones no seu próprio território, que estão atingindo refinarias e agora também alvos civis, atingindo Moscou e São Petersburgo, enquanto a OTAN tenta colocar mais armas na Finlândia e em outros países bálticos? Por quanto tempo a Rússia vai se conter antes de fazer o que o Putin já ameaçou? Responder bombardeando as fábricas que produzem os mísseis que estão sendo usados contra eles, as fábricas na Alemanha, na França ou no Reino Unido que fornecem esses mísseis. Em algum momento, a Rússia está percebendo que não está lutando contra a Ucrânia. A Ucrânia é o palco onde essa guerra está acontecendo. Ukraine is the arena for this fighting. The fight is with NATO. And Ukraine just doesn't. A luta é com a OTAN. A Ucrânia simplesmente não importa. As tropas russas estão avançando para o oeste, dentro da Ucrânia. Elas estão se movendo em direção a Odessa, tentando tomar a cidade. Estão bloqueando o acesso ucraniano a Odessa e também tentando exportar seu próprio grão, óleo de girassol e outros produtos. Mas isso não impede que os países da OTAN enviem mísseis da Ucrânia para dentro da Rússia. E o inimigo, na verdade, já não é mais a Ucrânia. Agora são a Alemanha, a França e o Reino Unido, que estão agindo como satélites dos Estados Unidos, atacando a Rússia e permitindo que os planos americanos, acho que em Wiesbaden e em outras cidades, orientem os mísseis que estão atingindo a Rússia. The Ukrainian missiles that are hitting Russia. Well, I think the fact that they're doing that is one. Olha, eu acho que o fato de eles estarem fazendo isso é um dos motivos pelos quais a Rússia está reagindo no mesmo tom, dizendo algo como, tudo bem, então nós vamos ajudar o Irã, se for preciso, com orientação por satélite para as bombas dele, para lutar contra vocês. Essa é a escalada que está acontecendo. E se essa escalada for realmente existencial para os dois lados, então ela vai continuar sendo muito destrutiva. E o dano colateral disso vai ser a economia mundial. A economia asiática, a africana e o sul global, que vão deixar de receber fertilizantes. Isso vai reduzir as colheitas, a capacidade desses países de se alimentarem e basicamente vai expô-los à fome. Este ano, 2026, vai ser um ano histórico para o mundo, um ponto de virada, quando todas essas dinâmicas de que a gente vem falando vão se encontrar. When the dynamics that we've been discussing all come together. Yeah, I was gonna say, interesting time. Eu ia dizer, tempos interessantes, né? Bom, mesmo que todas essas guerras acabassem agora, é difícil imaginar que não teríamos uma crise alimentar neste outono. Enfim, como eu ia dizendo, eu sempre saio dessas conversas me sentindo um pouco mais sábio. Então, muito obrigado pelo seu tempo. So, thank you so much for your time. Bom, obrigado por me receber, Glenn Giesen.